É verdade, some tudo, Tava Carol. sim. E aí, se vocês quiserem me interromper, falar comigo, fiquem à vontade, tá? Pode abrir o microfone, porque a partir desse momento eu já não vejo mais vocês. Carolzinha, a palavra é sua, minha querida. Muito obrigada. Coloquei um celular aqui do lado, só porque aí eu também consigo ver o que vocês estão vendo. E aí, se der algum problema, eu consigo perceber. Mas fiquem à vontade para me interromper, fazer pergunta a qualquer momento. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Sinara, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, é uma área que eu estudo muito. Eu queria contar um pouquinho para vocês quem eu sou. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, fiz medicina e as minhas residências aqui em Minas Gerais. Eu fiz pediatria, depois fiz terapia intensiva pediátrica. E há uns 15 anos eu me apaixonei pela medicina paliativa, por entender que trabalhar com comunidade de pacientes com doenças crônicas complexas tinha tudo a ver com cuidado paliativo. E aí eu fui fazer a pós-graduação no Sírio, criei um serviço de cuidado paliativo junto com um grupo grande aqui em Belo Horizonte, que chama Cuidar, no qual eu fiz parte até 2023. Nesse serviço, a gente abriu a primeira residência de medicina paliativa com foco para a pediatria, né, que antes existiam residências, mas eram para os pacientes adultos em geral. Eu tenho mestrado, acabei de defender meu doutorado, o tema do meu doutorado foi situação paliativa em pediatria. Não tem nenhum conflito de interesse em estar aqui, a não ser o desejo de que os nossos meninos e meninas possam ser cuidados da melhor forma possível. Eu acho que é esse o nosso objetivo. Então, para começar essa conversa, eu trouxe um caso que é um caso real, é um caso que realmente a gente vivenciou, e eu queria trazer, porque eu acho que ele ilustra muito bem o que a gente vai conversar aqui hoje. Né? Então, é o Carlos, é um menininho de 5 anos, ele estava internado, eu acho que deu algum problema aqui, gente, peraí só um pouquinho, aconteceu alguma coisa. Pronto. Ele estava internado desde 6 meses de vida no hospital com a gente. Era um menino traqueostomizado, gastrostomizado, dependente de ventilação mecânica, em estado vegetativo persistente. E os pais, Maria e José, eles eram caseiros num sítio no interior do estado, e eles tinham tido 4 filhos. O primeiro foi a Ana, que faleceu aos 6 meses por causa de uma pneumonia. A Antônia, que morreu aos 2 meses de vida, depois de um engasgo e uma falta de ar. O João, que morreu ainda intraútero, no 8º mês de gestação. E o Carlos. O Carlos, ele chega, então, ao hospital com 6 meses, em franca insuficiência respiratória, ele foi entubado, foi para o CTI, e durante a internação foi feito um diagnóstico de uma doença mitocondrial grave, e em uma das tentativas de desmame da ventilação mecânica, esse menino teve uma parada cardiorrespiratória que foi prolongada, e ele ficou em estado vegetativo. Ele ficou anos internado com a gente. A Maria, a mãe, ela raramente ia ao hospital. Quando ela ia ao hospital, ela sentava rapidinho ali do lado do filho, tirava uns produtos da bolsa, geralmente produtos da Natura, que ela comprava com muita dificuldade, mas que ela fazia questão que as técnicas de enfermagem usassem no Carlos. Então, ela deixava lá, pedia para elas usarem o shampoo, não esquecer de passar o hidratante. E logo depois ela descia para a portaria do hospital e ficava ali sentada na porta do hospital até o final do dia, quando o carro da prefeitura voltava recolhendo as pessoas, levando para a cidade de origem. Então, ela não conseguia ficar ao lado do filho nos momentos, nos dias, nos raros dias que ela ia ao hospital. Teve um dia, um desses, que eu cheguei no hospital de manhã e estava a equipe multi toda na porta da enfermaria me esperando, era a enfermeira, a técnica, a fisioterapeuta, a psicóloga. Carol, a gente precisa proibir a mãe do Carlos de entrar no hospital, você não acredita o que ela fez essa noite. Ela desconectou o Carlos do respirador, enquanto a técnica da enfermaria estava lá no postinho, preparando a medicação, e a sorte foi que a mãe do paciente fulano viu, porque senão a gente nem sabe o que teria acontecido, ela está doida, nós não podemos deixar ela entrar no hospital. E na hora que eu escutei isso, essa fala da equipe toda, eu falei, gente, mas espera, como assim, doida? Como assim, louca? Eu acho que a gente está precisando ouvir o que ela quer falar, ela deve estar querendo nos contar alguma coisa. Isso deve ser um pedido de ajuda, a forma como ela encontrou de comunicar com a gente. E aí foi muito engraçado, porque ficou todo mundo assim, me olhando com uma cara assustada, assim, e eu achei realmente que a louca naquele momento era eu.
Mas eu não desisti de conversar com a mãe do Carlos, pedi para a assistente social marcar uma reunião com o pai e com a mãe lá no hospital para a gente conversar. O que eu não esperava é que eles iam chegar naquele mesmo dia, no meio da corrida de leito, eu estava correndo leito com os residentes, eles chegaram, sentaram do meu lado, e a primeira frase que eles falaram é: doutora, a gente quer tirar o aparelho do Carlos. Muito bem, esse é o caso, para a gente começar a nossa discussão. O que eles estavam me pedindo ali naquele momento era que eu realizasse uma intubação paliativa, que simplesmente, assim, do ponto de vista conceitual, a retirada desse suporte ventilatório com o objetivo de permitir que a doença possa seguir seu curso natural até a morte, sem a interferência de uma tecnologia que prolongue de forma indefinida o tempo de vida. E a primeira coisa que a gente ouve quando a gente fala sobre isso mas isso não é eutanásia? Eu não vou matar o meu paciente? Então, eu queria começar essa conversa explicando que, definitivamente, intubação paliativa não é eutanásia. E aí eu queria que vocês tivessem argumentos para conversar com as pessoas que viessem falar para vocês, mas intubação paliativa não é eutanásia? Então, por que que não é? Primeiro, tem a ver com a intencionalidade. Quando a gente faz a retirada da ventilação mecânica, ou de uma amina, ou da hemodiálise, ou de algum outro suporte à vida, que já não faz sentido para aquela criança, para aquela família, o objetivo não é que ele morra. O objetivo é permitir que a doença evolua de forma natural, até a morte, eventualmente, mas nem sempre, né? E a gente vai ver isso aqui. Então, a intencionalidade, ela é diferente de quando a gente pratica a eutanásia. A eutanásia é um crime no nosso país, não deve ser feito, e o objetivo da eutanásia, nos países em que ela é permitida, é provocar a morte. Então, a gente vai dar uma medicação, a gente vai fazer uma ação que o resultado dela é a morte do paciente. Este é o objetivo. Quando a gente fala sobre limitação de suporte, adequação de suporte, a gente não está com este objetivo, tá? Outra questão é que quando a gente vai fazer preenchimento da causa da morte na declaração de óbito, naqueles casos em que o paciente morre por eutanásia, é colocado como causa da morte aquilo que foi feito, aquele instrumento que foi utilizado para provocar a morte. Então, injeção de cloreto de potássio, doses letais de barbitúrico, né? E na intubação paliativa, não. Se esse paciente eventualmente morre, o que matou esse paciente foi a doença que ele tinha, e que já não permitia que ele respirasse sozinho. Então, a causa da morte, quando a gente vai preencher a declaração de óbito, é a doença de base do paciente. Outro argumento: naqueles países em que a eutanásia é permitida, quando é realizada a intubação paliativa, isso não é considerado eutanásia, tá? E vocês têm que entender que o grande objetivo da retirada do suporte, da adequação do suporte, é permitir a evolução natural da doença, que ela aconteça ao seu tempo. Então, para ficar claro graficamente, quando a gente provoca eutanásia, e aí eu não sei se vocês conhecem essa curva, deixa eu ver se vocês conseguem ver meu cursor aqui. Acho que não, né? Vocês conseguem ver meu cursor? Tá? Então, dá para ver, Carol. Quando a gente tem uma doença, e aqui eu vou pegar essa linha vermelha, é a curva das doenças, em geral, doenças tipo câncer, em que o paciente está bem no momento do diagnóstico. Isso aqui, ó, eu nunca sei, aqui é X, né, gente? Me ajuda, aqui é X e aqui é Y, né? Então, aqui em X é a funcionalidade. O paciente está com uma alta funcionalidade, está bem, e a gente faz o diagnóstico da doença. Com o tempo, à medida que o tempo vai passando, a doença vai se agravando, e chega um momento em que, infelizmente, os tratamentos curativos já não estão dando mais conta de controlar essa doença, ou de curar e reverter esse quadro. O paciente começa a piorar rapidamente a funcionalidade e morre. Então, quando eu falo em eutanásia, eu estou falando de alguma coisa que eu faço em algum momento nessa curva da doença, que eu antecipo o momento da morte. O momento da morte seria aqui, mas eu faço algo para que o paciente morra antes. Quando eu falo em distanásia, que é algo muito comum no nosso dia a dia, e que a gente vê muito nos hospitais onde a gente trabalha, o paciente já está em franco declínio, está chegando perto do momento da morte, mas eu estou aqui aumentando a dose de amina, fazendo uma sessão extra de diálise, colocando a ventilação no máximo, trocando mais 38 vezes antibiótico, e aí eu acabo prolongando um pouquinho esse tempo.
que, na verdade, eu não estou prolongando vida, eu estou prolongando o processo de morte, né? E eu acho que isso fica claro aqui no gráfico. A morte, ela vai acontecer, a doença está em total descontrole. Só que ela vai acontecer um pouco mais tarde e, em geral, às custas de um grande sofrimento. E quando a gente fala em ortotanásia, que é o que o cuidado paliativo busca, e dentro disso a adequação de suporte, é permitir que essa morte aconteça no momento dela, mas que esse paciente seja absolutamente bem cuidado, ele e sua família, para que esse momento da morte, todo o processo que o leva até aqui, seja com o menor grau de sofrimento possível. Tá? E, por fim, para ficar claro que realmente extubação paliativa não é eutanásia, o primeiro caso de extubação paliativa descrito na literatura é dessa moça, ela chama Karen Kinlan. Essa menina, em 1975, numa república de jovens, ela teve uma intoxicação etílica, vomitou, aspirou, teve uma parada cardíaca prolongada, e foi reanimada e ficou em estado vegetativo persistente. Recebia ventilação mecânica por uma traqueostomia e uma dieta por uma gastrostomia por anos. Os pais, eles viram que o prognóstico não era bom, que ela não ia melhorar daquele quadro, e eles pedem, então, para a equipe que a ventilação mecânica seja suspensa. Naquele momento, não tinha nada na literatura que desse suporte para a equipe, para retirar o suporte ventilatório. E a equipe realmente falou, olha, nós não vamos tirar, a gente tem certeza que se a gente tirar, ela vai morrer, e a gente ainda pode ser considerado cúmplice desse assassinato, né? E os pais não ficaram satisfeitos com essa resposta da equipe, foram para a justiça, teve uma grande discussão ética, uma discussão do ponto de vista legal, até que um ano depois, a Suprema Corte de Nova Jersey, ela autorizou que o suporte ventilatório fosse retirado. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou bem, sem o suporte ventilatório, se adaptou e viveu mais 10 anos em estado vegetativo, da mesma forma como estava, morreu 10 anos depois, então, em 86, com um quadro de pneumonia. Então, o primeiro caso já mostra para gente que não é eutanásia, o objetivo não é provocar a morte. Mas, tá bom, não é eutanásia, não é ilegal, mas será que isso é ético, né, do ponto de vista dos nossos conselhos de ética? Será que isso é lícito? Será que isso é adequado? Então, aí a gente tem que buscar o que a bioética nos traz, né? Então, na Constituição do Brasil, de 1988, já tem lá um princípio sobre a dignidade da pessoa humana. Né? Então, a pessoa tem o direito de ser respeitada dentro dos seus valores. E aí, a gente precisa entender quais são os valores das pessoas que a gente está cuidando, daquela família, porque, ok, pode ser digno para uma pessoa depender de ventilação mecânica por tempo prolongado, mas pode não ser para outra. E aí a gente precisa entender com quem a gente está conversando, qual é o paciente que a gente está cuidando, né? O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma resolução de 2006, que na verdade só foi aprovada em 2010, mas que é uma resolução vigente, que fala que é permitido ao médico retirar, né, ou limitar procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente em fase terminal de doença, desde que seja respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. No caso da pediatria, sempre o representante legal vai ter um papel muito importante. Isso também está bem fundamentado no Código de Ética Médica. Eles chamam a atenção de que a gente deve, sim, agir de forma a cuidar do paciente, mantendo todos os cuidados necessários e todos os cuidados paliativos apropriados, mesmo retirando ou não introduzindo novas medidas. Os estados têm opiniões diferentes. Então, São Paulo, o Conselho Federal, o Conselho Regional, né, de São Paulo, CREMESP, ele tem uma ementa super favorável à retirada da ventilação, desde que seja respeitando os desejos da pessoa ou dos seus familiares e os cuidados sejam mantidos. Da mesma forma, o Conselho Regional de Medicina do Paraná coloca que a extubação paliativa, quando indicada, em casos, né, com diagnóstico de final de vida, em pacientes tanto pediátricos quanto adultos, é uma possibilidade, mas não é uma obrigação. E ela pode ser realizada uma vez que se trata de uma adequação terapêutica que é proporcional à fase final da vida e promoção da ortotanásia, que é justamente tudo aquilo que a gente veio conversando. O Conselho Federal, o Conselho Regional do meu estado, Minas,
tem um parecer contrário à extubação paliativa. Foi em 2020, no inicinho da pandemia, a gente ficou muito estarrecido com essa resolução, que foi trazido o seguinte, que a prática da extubação paliativa, caracterizada por uma ação voluntária e consensual, não é prudente, nem recomendável, nem ética, até que seja disciplinada por normas específicas. Chama atenção nesse parecer do CRM que ele cita 3 fontes bibliográficas. Um é o Manual de Bioética, que é ótimo, é justamente no qual a gente se baseia também para justificar a extubação paliativa. O outro é o Código de Ética Médica, mesma coisa, eu mostrei isso para vocês. E, por fim, o nome de uma pessoa, a Cris é paliativista médica do INCA, no Rio de Janeiro, e ela é absolutamente a favor da adequação de suporte terapêutico. Então, assim, uma bibliografia que nos estranhou muito. O que a gente fez, tentou uma discussão, uma reunião no nosso conselho, levamos um documento robusto com 10 páginas, justificando por que a extubação paliativa seria adequada, ética e recomendada, com 40 referências bibliográficas, e quando a gente chegou para levar esse documento, eles falaram, olha, a gente não vai mais se posicionar sobre esse assunto, a gente já subiu, essa discussão vai ser feita no Conselho Federal de Medicina, e até hoje o Conselho não se posicionou de forma objetiva com relação à realização ou não da extubação paliativa. O que é importante, gente? Apesar do Conselho Federal de Medicina ter sido contrário, nós aqui em Minas continuamos agindo da forma como a gente entende que devemos agir. Aqueles pacientes que precisam de extubação paliativa, que tem indicação, que a família está de acordo, ela continua sendo realizada, tá? Mas Carol, você não tem medo, né, de ser presa e tudo? Então, o parecer de um conselho regional, ele não é uma lei, ele não tem poder normativo. O poder de norma, ela vem de resoluções. Então, quando a gente não segue o que um parecer de um conselho nos orienta, a gente não está fazendo nenhuma infração do ponto de vista ético, tá? O parecer é só uma opinião do conselho, ele não é uma norma, não é uma regra a ser seguida. E é importante a gente poder fazer extubação paliativa, porque a gente vive o tempo todo num cenário de incertezas. E se a gente, por exemplo, chega um paciente no pronto atendimento, um menino que a gente nem conhece a história, não sabe o que foi conversado com a família, ou se foi, às vezes nem foi conversado nada, é um menino que tem um quadro grave, uma doença muito, muito, muito grave, mas que a gente ainda não sabe em qual momento essa doença está. E ele chega em insuficiência respiratória. Se eu sei que eu posso retirar o suporte ventilatório depois, que eu conhecer melhor esse quadro, entender os valores da família, do paciente, em que momento esse paciente está da doença, eu fico muito mais tranquilo de realizar a intubação do que se realmente eu sou proibida de fazer. Aí eu fico, poxa, eu vou intubar esse menino e eu vou mantê-lo obrigado a ficar em ventilação mecânica por tempo indefinido, porque não é permitido pelo meu conselho a retirada do suporte. Então, a gente tem que lutar para que a gente tenha a possibilidade de realização de adequação de suporte, seja ele qual for, porque a gente aplica o suporte, faz o que a gente sabe fazer, o que a gente foi treinado a fazer, e à medida em que a gente vai entendendo aquele caso, entendendo quem é aquele paciente, vai diminuindo as nossas dúvidas, as nossas incertezas, a gente tem a oportunidade de rever a nossa conduta. No Brasil e no mundo, são descritos limitações de suporte de forma bastante heterogênea, né? A gente sabe que os países europeus e da América do Norte, eles têm um índice maior de retirada de suporte do que os países da África e da América Latina e América do Sul. Também isso se reflete no número de publicações, né? A gente tem as publicações sobre mortes que foram precedidas de alguma limitação de suporte, alguma suspensão de suporte, são muito mais frequentes na Europa, na América do Norte, na Oceania, na Austrália, do que aqui na América do Sul, na África ou no meio da Ásia. São alguns artigos mostrando a mesma coisa, esse aqui é um artigo muito bacana, da Suzana Lobo, que também mostra isso, né, assim, a prevalência, ela é variável, mas ela é muito mais frequente nos países ricos do que nos países pobres, quando a gente pensa em retirada de suporte avançado à vida. Esse artigo é um que eu encontrei em criança, é um artigo antigo,
mas ele mostra um estudo de uma UTI no Canadá, em Toronto, então um país, né, de alto IDH. Foi feita observação durante 8 meses de todos os pacientes que morreram nessa UTI. O Daniel Garros é brasileiro, mas ele trabalha nessa UTI em Toronto já há muitos anos. Eu nem sei se ele está em Toronto mais, acho até que ele não está mais, mas nessa época ele estava nessa UTI. E ele publicou o seguinte: dos 99 óbitos que aconteceram na UTI dele, 27 pacientes eram uma ressuscitação mal sucedida, quer dizer, eles tinham indicação de ser reanimados, mas a ressuscitação não deu certo. Os outros 72 pacientes ou estavam em morte encefálica, ou 60% deles morreram após uma limitação ou retirada de suporte, né? Ordem de não reanimar, limitar ou retirar suporte, que é uma realidade bastante diferente do que a gente vê no nosso país. Esse artigo de 2008 é brasileiro, feito pela equipe do Sul, o Grupo do Sul, a Patrícia Lago, o Piva, o Seleni. Eles avaliaram em conjunto 7 UTIs no país. Foi um estudo multicêntrico, foi Porto Alegre, São Paulo e Salvador. E eles queriam descrever como as pessoas, como as crianças morriam, né, como é que era a retirada de suporte nas últimas 48 horas de vida das crianças que morreram nessas UTIs. Foram quase 430 crianças, e o que eles observaram é que retirar suporte era raríssimo. O que é mais comum era a ordem de não reanimar caso o paciente tivesse parada cardiorrespiratória. As iniciativas, né, de retirar ou não iniciar novas medidas eram muito raras. Chama atenção que o aumento de drogas para fortalecer o coração, para melhorar a pressão, né, então os inotrópicos, essas drogas, a infusão delas foi mantida ou mesmo aumentada em 66% dos pacientes que já estava definido que se parasse não ia reanimar, como se introduzir ou aumentar esses medicamentos não fosse uma forma de reanimação. E o que me chocou muito, assim, o medo, acho que o receio dos profissionais em colocar isso no prontuário, né? Apenas em 52% dos prontuários desses pacientes isso estava adequadamente documentado. Depois, um outro estudo, também com a equipe do Sul, mas aí só uma UTI, eles observaram os óbitos todos, que aconteceram de março de 2015 a fevereiro de 2019, né? Tiraram os pacientes que morreram nas primeiras 24 horas de admissão na UTI, aqueles que tinham morte encefálica, e o que eles queriam ver era a mesma coisa, ver qual que era a prevalência de limitação do suporte artificial de vida e comparar com os estudos que tinham sido feitos antes, né? E o que eles viram, assim? Que a limitação de suporte aconteceu em 45% dos pacientes, que é um número que também chama atenção, eu achei bastante alto. Mas, de novo, a principal forma de suporte era a ordem de não reanimar. Então, em 43% era uma ordem de não reanimar. Houve relato de extubação paliativa em 26% dos pacientes e 3 receberam extubação, foram realmente, teve relato de cuidado paliativo em 26% dos pacientes e 3 pacientes receberam extubação paliativa. Achei bonito esse dado, assim, a presença da família, né, quando havia esse combinado, né, esse plano de cuidado, de limitar o suporte, a família estava presente em 91% das vezes das crianças que faleceram, né, no momento ali do óbito. Eu achei isso um dado muito importante, mas, de novo, mesmo aqueles pacientes com limitação de suporte, em 30% deles houve manutenção ou aumento das drogas vasoativas, bem semelhante ao que a gente estava vendo anteriormente. Quais são as premissas para a gente fazer extubação paliativa? Então, a primeira delas, a gente tem que estar numa fase final de evolução de uma doença grave, uma doença incurável, uma doença irreversível, tá? O paciente tem que, se ele for maior de 18 anos, ele tem que estar de acordo, se ele for menor que 18 anos, há que ter um consenso na família. E também um consenso entre os profissionais que cuidam desse paciente. A equipe tem que estar toda pronta e alinhada. Se a equipe que cuida desse paciente todo dia ainda está tendo divergência, não acho que está na hora, não acho que é o melhor, calma, espera,
observa mais tempo a evolução clínica e depois retoma esse conhecimento. É necessário haver um consenso entre os profissionais que cuidam do paciente. Claro que não é aquele que passa uma vez por semana, não, é o que está ali todo dia, à beira-leito, o enfermeiro, o médico, né, no caso do CTI, os horizontais, o fisioterapeuta que cuida desse paciente de forma contínua, envolver os técnicos de enfermagem, o psicólogo. Então, essa equipe que está ali, que é nuclear e está ali todo dia, ela tem que estar de acordo com a extubação paliativa. E definido isso, a gente tem premissas técnicas, quer dizer, não dá para fazer extubação paliativa se você não tiver um conhecimento avançado em cuidado paliativo, tiver domínio total na questão do controle de sintomas, porque também não faz sentido nenhum a gente retirar um suporte e deixar esse paciente com falta de ar, com dor, desamparado, né? Então, a gente tem que ter uma técnica avançada, né, adequada. Como retirar a ventilação? Existem vários guias na literatura, esses aqui são alguns deles. Eu trouxe para vocês um protocolo, ele deve ser publicado em breve, que foi realizado pelo nosso serviço, né, o Cuidar. Ele foi elaborado na literatura, baseado na literatura e em protocolos existentes, principalmente o protocolo do Sírio-Libanês. Foi feito pela equipe de cuidados paliativos, aprovado pela coordenação da UTI, discutido pela diretoria e pela comissão ética do hospital, e ele foi implementado, se não me engano, em 2019, 2017, como nosso guia, 2019, que ele foi estabelecido em 2019, como nosso guia para extubação paliativa no hospital. Então, o que esse protocolo traz? Primeiro, as questões de tomada de decisão. Eu já falei isso lá atrás, a gente tem que ter consenso de equipe, que é essa equipe que está todo dia à beira-leito. Não esqueçam de incluir nessa equipe de discussão os nossos fisioterapeutas, porque na hora que a gente vai retirar a ventilação, são eles que estão ali do nosso lado, fazendo a mudança da ventilação, cuidando do paciente, aspirando, posicionando. Então, eles também têm que participar. Esse aqui é um estudo mostrando que eles raramente são convidados a participar, mas que realmente são eles que estão ali no dia a dia, na hora de retirar o suporte, e que eles gostariam de participar desse processo de tomada de decisão. Tá? Tomada a decisão, a gente vai, entre a equipe, a gente vai para a família. Então, assim, a família entende o diagnóstico dessa criança, entende o prognóstico, ela sabe os desfechos possíveis, se a gente for retirar a ventilação, o que pode acontecer, que esse paciente pode ou não falecer, quais são os sintomas esperados quando a gente retira, qual que é o nosso plano de cuidado. Então, eu trago isso porque a gente teve um caso que a família não sabia que o paciente podia viver. A família achava que tirava a ventilação e o paciente ia morrer. E aí a gente fez a extubação paliativa, o pai e a mãe perto, foi um procedimento super tranquilo, deu tudo certo, mas o paciente sobreviveu. O pai e a mãe estavam separados, já tinham entregado a casa que eles moravam, estavam morando de favor com um amigo, e nenhum dos dois tinha a menor condição de levar a criança para casa, e essa criança teve que ser institucionalizada. Então, assim, parece óbvio, né, que talvez fique implícito ali, não, gente, claro que pode viver, mas não é óbvio, o óbvio tem que ser dito mesmo, assim, os pais não estavam absolutamente preparados para esse paciente sobreviver após a extubação paliativa, e tem um estudo na Pediatrics que discute muito isso, que é esse que eu estou colocando aí para vocês, que é um artigo bem legal de ler. Então, a família tem que saber sobre os desfechos possíveis, tá, gente? E aí, a gente vai documentar isso em prontuário. Sempre me perguntam quando eu dou aula, e aí até coloquei isso aqui, assim, eles têm que assinar algum papel, algum documento, um termo de consentimento. E, na verdade, não precisa, assim. Se o prontuário estiver bem feito, o que nos defende, o que nos protege, o que esclarece a qualquer juiz, caso tenha um processo, é o prontuário médico. Se a família, por exemplo, assinou um termo lá falando que autorizava a equipe a retirar a ventilação, e que estava ciente dos riscos, né? Não sei se alguém já fez aí assinatura quando a gente vai autorizar para fazer um exame, para fazer contraste, né, vem aquele tanto de tragédia descrita no papel. Então, a gente põe um tanto de tragédia no termo de consentimento, pede para a família assinar de que ela está ciente dos riscos. O juiz pode simplesmente falar que esse papel não tem valor nenhum, se, por exemplo, a família disse que foi coagida a assinar, que foi ameaçada,
né? Então, isso não nos protege, o termo de consentimento não nos protege. E pior, a família pode ficar tão assustada com aquilo ali, que ela pode se sentir culpada de estar autorizando algo que pode dar tão errado, que pode ser tão ruim, né? Então, é construir uma relação baseada no vínculo, na confiança, e documentar tudo no prontuário. Os nossos prontuários, a gente põe, inclusive, falas dos pais, entre parênteses, assim, ele não merece passar por isso não é uma vida que vale a pena ser vivida. Às vezes saem algumas frases durante o processo de construção do plano de cuidado, e a gente coloca, entre aspas, direitinho, igual a família falou no prontuário, para embasar a nossa decisão e a nossa conduta. Decidido, a gente tem que preparar esse paciente para a extubação paliativa. Esse preparo começa nas 24 horas anteriores ao procedimento. E aí queria fazer um parênteses, assim, a partir do momento que a gente toma a decisão por realizar a extubação paliativa, é muito importante que a gente realize o mais rápido possível, porque esse tempo que vai passando, a família fica muito angustiada, a equipe fica muito angustiada. Então, uma vez tomada a decisão, e tomar a decisão pode demorar muito tempo, às vezes anos, como foi o caso desse paciente que eu apresentei para você, mas uma vez tomada, faça o mais rápido possível, mas não intempestivamente, né? Esse paciente precisa ser preparado. Então, a gente zera o negativo balanço hídrico para diminuir a secreção de via aérea, a gente otimiza os medicamentos que ele está usando para controle de sintoma, lembrar que o opioide é a principal droga para controle da falta de ar, da dispneia, que é o sintoma talvez mais esperado e mais prevalente após a retirada da ventilação. Se o paciente está usando tubo, lembrar do corticoide para não fazer edema, ou para reduzir o edema das cordas vocais ali, periglótico, na hora que a gente tira o tubo. Se o paciente está muito edemaciado, o diurético pode ser útil. Lembrar dos anticolinérgicos para diminuir a secreção de via aérea. Se for usar escopolamina, as melhores vias é por hipodermóclise ou endovenosa. A escopolamina interal ela tem um efeito muito ruim. Permitir que a família faça todos os ritos necessários, né? Então, às vezes, tem algumas religiões que são importantes, trazer uma pessoa de fora, às vezes a criança não foi batizada, ela deseja, né, a família deseja que essa criança seja batizada, então, honrar esses ritos de acordo com o desejo das famílias, preparar a equipe, então, gente, nosso plano de cuidado é esse, tem alguma dúvida, deixar todo mundo preparado e ciente, e uma coisa muito importante, a equipe de cuidado paliativo tem que estar disponível, pelo menos aí 12 horas após a retirada do suporte, porque às vezes tem sintomas mais difíceis para ser controlados, e a expertise está dentro da equipe de cuidado paliativo, então fazer uma escala mesmo, para a gente estar ali no hospital, nessas 12 horas após a retirada do suporte. Deixar as medicações que a gente possa eventualmente usar preparadas e no box do paciente, ao lado do leito, para não ter que, tá com falta de ar, vou prescrever morfina, o técnico leva no postinho, aí pede autorização na farmácia, aí desce não sei quantos andares para buscar a medicação. Então, a gente perde muito tempo com esse paciente com sinais de sofrimento e desconforto. Então, deixa tudo do lado, à mão, para se precisar usar, a gente está com tudo ali e não demorar esse tempo, né? Evitar a luz forte, deixar o paciente bem confortável, trocar as fraldas, diminuir barulhos, diminuir curiosos, né? Então, assim, não deixar ficar entrando gente que não esteja diretamente relacionada ao procedimento, deixar a temperatura do ambiente agradável. E uma coisa importante, tirar a monitorização que é fútil. Então, por exemplo, deixar saturimetria ou deixar ECG é uma coisa que, às vezes, não nos ajuda, às vezes não, ela não nos ajuda, porque esse ECG e saturímetro, ele não mede sofrimento, e ele traz muito estresse, porque frequentemente o que vai acontecer é essa criança dar uma bradicardizada, saturação cai um pouco mais no início, mesmo que ele não vá falecer, a saturação vai ficar mais baixa, e aí o monitor fica lá, pam, pam, apitando, e isso vai dando uma angústia em todo mundo que está ali, na equipe, mas principalmente na família. Então, não precisa, nós vamos estar aqui do lado, a gente está olhando para o rostinho da criança, se ela parecer que está desconfortável, a gente vai fazer a medicação necessária, a gente vai fazer a intervenção da fisioterapia necessária. Então, explicar para a família que a monitorização não nos ajuda e pode ser, inclusive, algo que nos atrapalhe, tá?
Para realizar, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente diminui devagar a ventilação, os parâmetros, coloca o oxigênio no mínimo, né, que é 21%, e aí a gente vai diminuindo a frequência respiratória até desconectar, tá? Pode ser necessário medicar o paciente no momento em que está diminuindo a ventilação. E aí a gente medica, espera ele estabilizar, depois continua a reduzir os parâmetros. Importante deixar ele de cabeceira elevada, às vezes em decúbito lateral, às vezes é necessário elevar a mandíbula para ajudar o ar a passar pela via aérea de forma mais fácil. Encorajar essa família a participar do cuidado, né? Então, às vezes, a intubação paliativa é feita até no colo da mãe, no colo do pai, então a família tem que estar ali, pegando essa criança, acariciando a criança, e a equipe do lado, identificando os sintomas e tratando de forma, tratando prontamente tudo que aparecer, né? Então, a gente vai estar ali observando e tratando qualquer sintoma de desconforto, apoiando a família, então vai ter choro, vai ter angústia, mesmo a gente estando bem certo de que aquela decisão foi a melhor, não deixa de ser doído, não deixa de ser sofrido, então essa família precisa de apoio, né? A gente tira os remédios que não fazem sentido, às vezes você está tomando remédio para colesterol, antialérgico, enfim, tem um monte de simeticona, às vezes coisas que não fazem mais sentido usar, e a gente vai tirar esses medicamentos, e pensar se o paciente sobrevive na alta hospitalar o mais precoce possível, né? Se o paciente falece, a gente vai constatar, preencher a declaração de óbito, vai chamar a equipe para suporte com as questões relacionadas ao funeral, e se o paciente sobrevive, a gente tem que articular o mais precocemente possível com a rede de assistência da atenção básica, às vezes até em outro município, então ligar, explicar o plano de cuidado. A equipe de outros municípios, quando entende que é algo para melhorar a qualidade de vida, que é uma ação humanística, e que nós, do hospital, vamos estar aqui de prontidão para receber essa criança de volta, caso o município onde ela está indo não dê conta, né, de fazer esse final de vida lá, seja no hospital, seja em casa, eles ficam tranquilos, eles apoiam, eles colaboram, e a gente consegue fazer uma transferência responsável e adequada. Quando esse paciente falece, lembrar que a morte não termina o nosso trabalho, o cuidado paliativo ele continua depois. Então é importante a gente ligar, ou mandar uma carta, hoje em dia não manda mais carta, né? Vou tirar isso daqui, a gente manda WhatsApp, e-mail no máximo. Então, assim, entrar em contato com a família, ver como é que eles estão, ver como é que eles estão lidando com essa perda, ver se esse luto tem algum sinal de complicação, tá? Nosso paciente pode sobreviver pouco ou muito tempo após a extubação paliativa. Tem estudos mostrando tempos de 30 minutos, a maior parte morre os primeiros 30 minutos após a retirada, ou 93% morrem nas primeiras 24 horas, mas esses estudos são todos com adultos. E com crianças, gente, o que a gente sabe é que é difícil prever. Então, mesmo aqueles pacientes que têm algumas questões que a gente acha que ele vai morrer rápido, por exemplo, está usando oxigênio em altíssimas frações, ou está usando amina nas 12 horas antes da retirada do suporte, mesmo esses pacientes, eles nos surpreendem, principalmente as crianças, né? Então, de alguns pacientes, a gente tem uma casuística, eu vou mostrar para vocês, de 41 pacientes que foram realizados intubação paliativa, e teve crianças ali que a gente tinha certeza absoluta que a gente ia retirar a ventilação e a criança ia morrer. E essa criança viveu 4 anos depois, né? Mais 4 anos em casa, nunca mais internou. Então, assim, eles são muito surpreendentes. A gente tem que tomar muito cuidado com prognósticos, porque a gente acaba falando coisas que não deve, e depois a família perde a confiança na gente, e entende que aquele paciente, na verdade, é um herói, porque o médico falou que ele não ia viver nem 5 minutos, ele está aqui já há 1 semana, há 1 mês, há 1 ano, então, cuidado com o prognóstico, principalmente em criança, tá? Eu gosto desse artigo, esse artigo é do Daniel Forte, do Fábio, Pedro, foram meus colegas de pós-graduação, e eles fizeram um estudo retrospectivo numa UTI em São Paulo, de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, e pegaram os pacientes que estavam em ventilação mecânica e que iam fazer limitação de suporte artificial. O que eles queriam ver? Se tirar a ventilação
morria mais rápido, né? Que é uma coisa que a gente fica assim, vai tirar a ventilação, o paciente vai morrer. E o que eles perceberam? É que não só não morreu mais rápido, tá? Então a mortalidade intra-hospitalar foi a mesma entre aqueles que retiraram a ventilação e os que não retiraram a ventilação. Mas olha que legal, aqueles pacientes que conseguiram sair da ventilação mecânica puderam ir para casa. Então eles tiveram um tempo de permanência hospitalar menor. Né? Então, fez intubação paliativa, você permite que esse paciente volte com mais probabilidade, com maior probabilidade, com menor tempo de volta para casa, que às vezes é o objetivo de muitas famílias. Né? Em criança, como eu disse, não é fácil prognosticar, tem alguns preditores que nos indicam que talvez o tempo de sobrevida seja menor, então meninos muito pequenininhos, que estão usando amina em dose alta, que estão usando ECMO, ou que estão usando oxigênio ou pressão expiratória final acima de 10, paciente que não respira espontâneo, quando você faz teste de ventilação, ele não respira, são preditores de que realmente ele não sobreviva muito tempo após a extubação paliativa, mas a gente não pode confiar neles para taxar um prognóstico, tá? Esse trabalho é nosso, foi nossa primeira publicação sobre extubação paliativa no nosso serviço. Depois de 5 anos, a gente tinha 19 pacientes que foram submetidos à extubação paliativa. Na nossa realidade, a maior parte dos meninos são feitos extubação paliativa na UTI, mas a gente também teve 6 crianças que foram na enfermaria, e essas crianças, elas estavam em uso de traqueostomia, né, os da UTI usavam tubo. A gente teve um tempo muito grande, assim, de suporte ventilatório até a retirada, a mediana, apesar de ser pequena, a gente teve crianças aí, essa criança, no caso, que eu estou mostrando para vocês do caso da aula, que ficou mais de 2, 3 anos em ventilação mecânica até a retirada do suporte, tá? Mas esse dado é importante, uma vez tomada a decisão, a gente tira logo, então a mediana foi de 1 dia. Como eu contei para vocês, esse tempo de espera depois que a decisão é tomada traz muita angústia. E olha que lindo esse dado. 11 crianças faleceram realmente, mas 8 tiveram alta hospitalar. E eu soube agora que um desses meninos que a gente tirou morreu tem mais ou menos 1 ano. Ele sobreviveu 4 anos fora da ventilação em casa, sem nunca mais internar. Tá? Os sintomas mais comuns descritos na literatura após a retirada, dispneia e agitação, então, para que os nossos principais medicamentos vão ser opioides e benzodiazepínicos, mas também pode ter dor, secreção, convulsão e estridor, esse estudo é em crianças. A gente, no nosso grupo, 8 crianças não tiveram nenhum sintoma após a retirada, mas esses meninos já estavam com sintomas bem controlados, com opioide, com benzodiazepínico antes da suspensão. 9 tiveram dispneia e 2 tiveram dispneia e dor. Difícil, assim, esse dado, vou ser muito franca com vocês, porque nem sempre é fácil a gente diferenciar o que é o desconforto pela dispneia do que é o desconforto pela dor. Então, fica meio misturado aqui, isso não dá para saber com precisão. Mas os medicamentos usados, como que está na literatura, são principalmente opioides, lembrar da morfina, que é um opioide barato, com tempo de meia-vida curto, fácil de manejar, e benzodiazepínicos, no nosso caso, que a gente usava era principalmente o midazolam. Um dado que chama atenção, estou preocupada com o tempo, mas eu vou contar, é que mostra como a nossa equipe, apesar de toda a experiência que a gente foi adquirindo, ainda tinha muita angústia de tirar a ventilação mecânica, e eu acho que esse dado mostra isso, quer dizer, a gente tira a ventilação, mas a gente põe no catéter nasal, a gente põe na máscara facial, a gente põe na ventilação não invasiva, e só 7 pacientes dos 19 realmente ficaram em ar ambiente após a retirada da ventilação. Isso aqui mostra muito o nosso desconforto, a nossa angústia, né? E eu acho que nós vamos publicar agora o próximo, eu imagino e espero que isso tenha diminuído um pouquinho. Então, nós vamos publicar agora o meu estudo de doutorado, foram 41 pacientes, aí de 5 a gente passou para 10 anos de observação, os sintomas continuaram os mesmos, principalmente dispneia, dor, agitação e estridor, e o desfecho também, 1/3 dos pacientes teve alta hospitalar. Estou terminando, eu queria falar um pouco sobre o desafio da realização da extubação paliativa em casa, a gente nunca conseguiu fazer,
apesar de que vários autores falam sobre a importância de se tentar, né, porque os pais se sentem mais seguros, estão num ambiente que é familiar, tem mais controle sobre tudo que está acontecendo, né, e os relatos dos trabalhos é de que é uma experiência positiva, dá oportunidade de pessoas da comunidade, da família participarem daquele momento, e isso dá uma memória melhor, de conforto, de sensação de dever cumprido. Então, apesar de parecer ser algo bom, a gente sabe que tecnicamente é muito difícil, né? Porque, principalmente do ponto de vista da equipe de assistência, assim, a gente tem reatenção domiciliar, mas a gente não tem plantão domiciliar, né? Então, é difícil você garantir que esse paciente realmente vai ficar confortável em casa, e aí a gente acaba não fazendo isso em casa. Alguns pais não gostariam que a casa ficasse marcada como local do óbito do filho, e é um complicador ter irmãos mais novos em casa, porque às vezes a família fica sem saber como lidar com aquela situação. Então, chegando ao fim, eu vou acabar de contar para vocês a história do Carlos. Então, conversei com os pais, saí da sala, falei, pessoal, os pais querem que faça a intubação paliativa, eu acho que eles estão cobertos de razão, vamos fazer. Isso era mais ou menos meio-dia, eu fui lá para o prontuário, evolui tudo, toda a conversa, direitinho, bonitinho, intubação paliativa, prescrevi opioide, prescrevi benzodiazepínico, deixei tudo na folha de passagem de plantão, expliquei para o plantonista, e pedi para um técnico levar ele para uma enfermaria de isolamento no andar de baixo, é um técnico de apoio, eu acho que vocês chamam de maqueiro, né? Ele foi, levou o paciente, e aí a gente eu fiz a intubação paliativa, na verdade ele era traqueostomizado, a gente só desconectou, mas eu tive que ir embora, eu não pude ficar lá, porque eu tinha consultório às 14, então isso já era, não, eu tinha consultório às 16, isso já era 14, então eu tinha que ir embora correndo do consultório, passei tudo para o plantão, era uma pessoa, né, muito conhecida, falei, ó, fica tranquila, vai dar tudo bem, a família está tranquila e tal, fui embora. Aí, no dia seguinte, estava lá escrito no prontuário, né, óbito, 3 horas após a desconexão, sem intercorrências, ele morreu em paz, ficou tudo bem, mas na verdade, não. Na verdade, gente, na hora que eu cheguei no dia seguinte para trabalhar, a equipe estava completamente desesperada, desestruturada, foi uma catástrofe para eles e uma catástrofe para mim, porque eu fui vendo o tamanho do sofrimento que eu causei naqueles técnicos de enfermagem que durante 3, 4 anos, eu nem me lembro exatamente quanto tempo, cuidaram do Carlos, passaram hidratante, deram banho e que não tiveram nenhuma oportunidade de participar da tomada de decisão e que sequer foram comunicados previamente de que ia ter uma intubação paliativa. A decisão aconteceu no mesmo dia, eu fiz tudo sozinha, a equipe funcionou muito bem, mas foi uma catástrofe para todos envolvidos, inclusive para mim, que fiquei extremamente angustiada de ter provocado isso na equipe que eu tanto amo e tanto amo trabalhar junto, por inexperiência, por total falta de capacidade técnica, e eu fiquei com medo de ser presa. Minha mãe, na época, fazia direito, ela estudava direito, e ela não entendia que intubação paliativa não era eutanásia, ela achava que era eutanásia passiva, foi estudar e tal, e o maqueiro, aquele maqueiro que eu contei para vocês, que desceu com o paciente, ele não sabia que o paciente ia ser submetido à intubação paliativa, ele era de uma religião que é totalmente contrária a qualquer tipo de limitação de suporte, e ele teve ódio de mim, eu tinha certeza que ele ia me denunciar e que eu ia ser presa, enfim, foi uma catástrofe. Então, não tinha consenso na equipe, não tinha protocolo, os técnicos não participaram do processo, eles estavam revoltados, choravam muito a cada troca de plantão, o técnico maqueiro não sabia o que ia acontecer, era contra, eu fiz isso tudo de tarde, no dia do meu consultório fui embora, desconectei depois, a mãe ficou sozinha, ela ficou super abalada sozinha, e aí foi muito ruim. Mas eu falei, bom, meu trabalho continua, eu quero ir lá ver o que está acontecendo com essa família. E aí eu e a assistente social marcamos uma visita pós-óbito, era no interior, a gente pegou estrada mesmo para ir para lá, e aqui é a foto da nossa recepção, assim, né? Então tá a mãe, o pai, os avós maternos, eu e a assistente social, e eles receberam a gente com uma galinhada,
tiraram leite da vaca e colocaram nas garrafas PET para a gente trazer para casa, colheram fruta no pomar, tinha um saco de laranja, saco de limão, saco de mexerica. Mas o momento mais bonito dessa visita foi este. A gente entrou na sala, eles tinham um aparelho de som muito grande, cheio de luzes, isso aí ficava amarelo, rosa, roxo, azul, né? Tem uma imagem de Nossa Senhora aqui. Então, esse lugar, para a família, é o lugar mais importante da casa. E a mãe falou comigo assim, doutora, eu sempre gostei de música, sempre gostei de dançar, mas desde que o Carlos morreu, nunca mais eu consegui vir aqui na sala e ligar o som. E hoje, com vocês aqui, me deu muita vontade de ouvir música, de dançar. E aí ela liga esse som, e na mesma forma que essas luzes aparecem, ela se ilumina inteira, ela pega o pai, eles ficam dançando vários minutos, que pareciam dias, horas, anos ali na sala, e depois ela me tira para dançar, e tira assistente social para dançar. Então, assim, no final, gente, eu vi que a gente fez o que tinha que ser feito, apesar de ter feito tudo errado, né? E aí, por isso que eu trago esse caso, assim, porque os tolos dizem que aprendem com os seus próprios erros. E eu, Carol, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de aprender com o erro de outras pessoas. Então, é isso que eu estou trazendo um pouco para vocês, assim, a oportunidade de aprender com o meu erro. E que vocês possam fazer diferente, fazer muito melhor, né? E a gente aprende mesmo com os nossos erros, mas dói. Olha só, isso tem uns, sei lá, uns 10 anos até hoje, eu emociono para contar a história, né? E aí, depois disso, nunca mais aconteceu, né? As outras extubações paliativas foram feitas de forma completamente organizadas, coerentes, éticas, humanas, amorosas, né? E aí eu gosto de contar a história desse menino, que é um menino com uma síndrome convulsiva intratável, e a enfermeira que mais gostava dele, que cuidava, cortava cabelo e tudo, estava de férias quando a gente definiu pela extubação paliativa. Foi uma definição difícil, envolveu questões jurídicas, a mãe vivia do benefício de prestação continuada dele e era contrária à retirada da ventilação, mas também abandonou ele no hospital, assim, por meses. Então, a gente teve que acionar o Ministério Público, e aí a mãe no Ministério Público falou que autorizava, que ela só não tinha autorizado porque precisava do dinheiro dele mesmo e tal. E aí a gente foi fazer a extubação paliativa e essa técnica estava de férias. Aí a gente ligou para ela, falou, Cacá, nós vamos fazer a extubação paliativa dele, você quer participar e tal, e ela saiu das férias, foi para o hospital, deu banho nele, levou uma fantasia de Thor, vestiu ele de Thor, e a extubação paliativa foi linda, a gente cantou, a gente fez oração, a gente estava todo mundo junto, ele morreu 3 horas depois da retirada da ventilação, e ficou tudo em paz com ele, com a equipe, né? Então, gente, extubação paliativa e qualquer retirada de suporte, qualquer limitação de esforço, sedação paliativa, são só a ponta do iceberg. Para a gente fazer isso bem feito, de forma adequada, a gente precisa ter um conhecimento avançado em cuidado paliativo, em bioética, saber controlar bem sintomas, a dor, a dispneia, outros sintomas físicos, precisa saber cuidar da família, cuidar da equipe, abordar o sofrimento emocional, abordar o sofrimento social, tem que ter uma comunicação extremamente adequada, cuidadosa, humana, compassiva, e isso só é possível de se fazer quando a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar. Então, era isso, queria agradecer, falei muito, né, acho que eu passei do horário, mas eu não consigo falar pouco de extubação paliativa. Vou fechar aqui e parar de compartilhar minha tela. Ai, Carol, maravilhosa. Eu já ouvi você compartilhando esse caso e eu sempre me emociono, porque me emociono com você, trazendo um erro, né, na sequência, né, da tomada de decisão e como você se permite retomar essa situação para dividir com a gente, para tipo, não façam isso que eu fiz naquela vez, porque isso é danoso, né? Não para a família e para a criança, mas para a gente como equipe, e é muito verdade, né? E tipo, eu aprendi com essa sua aula, né? Então, assim, é muito legal que você constantemente volte, porque isso melhora outras crianças que vão receber isso e outras equipes que vão receber
que vão estar construindo esse cuidado. Então, assim, eu fico sempre muito feliz que você faça isso e divida isso com a gente, porque hoje a unidade de vocês, por produzir muito sobre o assunto, é a nossa referência, né? Então, muito obrigada. A aula foi incrível. Eu tô louca para ver o resultado do ampliado com a conclusão do seu doutorado, que certamente vai ser muito bacana ver, especialmente porque manteve, né, um terço aí isso é meio que mantendo ali, né, aumentando o tempo de trabalho de vocês e vendo que ainda tem muita coisa bacana que está mantida da prática de vocês, né? E quem sabe melhor, deve ter tido coisa melhor aí, né? De resultado de vocês. Ai, mulher, vem para nossa terra, mulher. Ave Maria. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Perguntar alguma coisa? Estão tudo aqui morrendo aqui. Sensacional, ela é maravilhosa. Ela é, gente. Ah, Carol é demais, eu não aguento, não. Te agradecer, eu lembro até hoje, assim, da primeira vez que eu fiz com uma colega, que eu gostei quando você pontuou da físio, porque não só da físio, mas pontuando específico disso, porque a gente teve tanto a primeira que eu fiz quanto a última que aconteceu agora, porque o médico ele pode estar ali muito próximo da retirada do suporte, né, de tirar o tubo, ou desconectar quando for no traqueóstomo, mas normalmente o fisioterapeuta está ali, ele meio que assume essa função pela prática habitual, né, dos cuidados. E eu lembro muito, assim, da primeira colega quando a gente fez, que ela trouxe depois quão impactante para ela foi tirar, sabendo que não ia voltar o suporte, porque era definido, então o passo a passo era o mesmo de todas as outras vezes que ela fez, mas saber o que era que está sendo feito, então para ela aquilo foi muito, né, um fator importante. E agora a última, que nós fizemos uma desconexão paliativa, eu lembro que a fisioterapeuta trouxe também isso, assim, mas que a mãe trouxe uma fala que acolheu ela, assim, tipo, isso aqui não é o fim, né? A vida começa aqui, algo nesse sentido, sabe? Algo muito espiritual, sabe, Carol? E acolheu a fisioterapeuta naquele momento, que também tem muito disso, mas, assim, essa questão da equipe, né? Que, para mim, era o momento, eu estava vivendo o momento mais sublime da assistência em termos do cuidado paliativo, sabe? De entender que aquilo era a coisa mais digna, mas porque também tem os meus valores, como eu entendo aquilo, né? Então eu estava muito tranquila, mas não é só sobre a Sinara que está ali, né? Então essa importância da gente conseguir puxar o máximo das pessoas, delas terem tempo, e aí eu tenho aprendido muito isso, de entender o tempo, de às vezes, né? E aí, por mais que eu queira que a criança fique bem, às vezes respirar fundo, se a criança tiver com os sintomas controlados, respeitar o tempo da família em alguns momentos, respeitar o tempo da equipe em alguns momentos, porque isso gera muito sofrimento em quem está passando por todo esse processo, né? E você traz sempre muito isso nas suas aulas, eu fico muito feliz. Obrigada. O Paulo colocou aqui, em algum protocolo recomenda-se a retirada da cânula de traqueostomia? Olha aí, Paulo. Não, Paulo, não, a gente não tira a cânula. A cânula, ela é a via aérea do paciente, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer se tirar aquela cânula, se vai ter desabamento da traqueia, às vezes acontece isso. Então, ela é a via aérea do paciente, é por ali que ele vai respirar. Então, a gente não retira a cânula, não. Só a Eu acho que ventilação. até interessante, né, Carol, quando você vê isso, de que muitos sobrevivem, né? Então, assim, você pode, na verdade, precipitar algo que não é a proposta do cuidado, né? Você está tirando um suporte, na verdade, que é fútil, que é o ventilador, né? Isso. Acho que é isso. Ai, obrigada. Obrigada a vocês, queridos. Bom trabalho, boa semana, e a gente se encontra aí pela A gente se vida. encontra aqui na praia. Um beijo, Um linda. beijo. Tchau, Tchau. gente. Obrigada.